eu entrei aqui porque o meu perfil do utilizador tem esta definição, ok? Mas podemos entrar diretamente dentro do módulo de internamento, desde que isso esteja definido para o perfil do utilizador. Depois, dentro da ficha da pessoa, e aqui não é dentro do perfil, ou seja, o perfil tem configurado que eu entro dentro do módulo de internamento, mas depois, dentro de cada pessoa, pode estar definido qual é a área do internamento em que vai entrar. Ou seja, pode começar no mapa de internamento, que é onde nós entramos agora, também pode começar na lista de utentes internados ou no plano geral de cuidados. O plano geral de cuidados faz sentido para um enfermeiro, porque é lá que vão trabalhar a maior parte do tempo. Pronto. Agora vamos começar pelo mapa de internamento, foi onde entramos, e o que é que nós temos aqui? Temos então alguns filtros, e isto vai-me permitir decidir onde é que eu estou a trabalhar, ou seja, na organização eu vou ter acesso às organizações a como o utilizador tem acesso, só tiver a uma, só está aqui listada uma, mas trabalhar na medicina humana. Na unidade orgânica, dentro dessa organização, aqui não vão aparecer todas as unidades orgânicas. Quais é que aparecem? As que têm áreas de internamento configuradas. Se é uma unidade orgânica que não tem uma sala de internamento ou que não tem área de internamento, não faz sentido ela aparecer aqui para criar confusão. Portanto, eu sei que dentro da organização Medicina são estas as unidades orgânicas que têm internamento, vou escolher esta, e depois, dentro desta unidade orgânica, podem estar configuradas várias áreas de internamento e depois eu escolho-as aqui. E posso ir alternando aquela em que estou a trabalhar e vou vendo a informação de cada uma. Vamos voltar à cirurgia. Ainda temos aqui a checkbox ver camas inativas. O que é isto? Uma cama pode estar ativa ou inativa. Está inativa se por algum motivo está inoperacional, é mudado o colchão, etc. Isso aí é definido dentro de cada unidade orgânica. E se eu não as quiser ver, para não criar confusão, eu tiro. E, portanto, todas as camas que estiverem inativas, eu deixo de as ver e sei que não posso contar com aquelas camas para internamento. Depois, isto está organizado então por cada uma das salas e dentro das salas temos camas. As camas aparecem-nos assim, com uma indicação gráfica, ou seja, se tem esta checkbox e está verde, significa que a cama está vaga, também podem estar reservadas. A cama inativa, se a estamos a ver, também tem essa indicação e temos a indicação de quais são as camas que estão ocupadas e por quem. Ao colocar o rato, eu não preciso de clicar e aparece-me um tooltip com mais informação, nomeadamente quem é o utente, o número de processo, quando é que foi iniciado o internamento, se tem alta prevista, para quando é que está prevista, há quantos dias é que está internado e qual foi o diagnóstico associado ao internamento. Depois temos aqui esta área que são os utentes sem cama. Quem é que estão aqui? Utentes que já têm o processo de internamento iniciado, mas por algum motivo ainda não lhes foi atribuída uma cama, então eles ficam aqui de reserva, como assim, por assim dizer, à espera de que lhes seja atribuída uma cama. Eles estarem aqui não significa que não lhes possa ser feito o procedimento normal dentro do internamento, ou seja, eu consigo-lhes abrir o processo, fazer terapêuticas, fazer administrações, etc. Eles só estão em espera que lhes seja atribuída uma cama, por assim dizer. Pronto. Aqui depois, isto permite-nos, no mapa de internamento, que nós ponhamos isto de forma a que seja mais similar com o espaço físico. Ou seja, se eu clicar e arrastar, eu consigo mudar isto para aqui. Imaginem que há aqui um corredor e, portanto, eu vou gravando isto. O que é que acontece? Se eu agora sair e voltar a entrar, eu vou ver isto exatamente como estava antes, porque eu não gravei. Portanto, eu tenho que gravar o mapa de internamento para que quando volte a entrar tenha esta disposição gráfica. O que é que eu posso fazer? Dependendo das minhas permissões por perfil, posso gravar só para mim, para todos os utilizadores, para os utilizadores de determinadas organizações ou só para alguns utilizadores. Imaginem, eu sou um chefe de uma equipa de enfermagem, pode dizer que quer só gravar para a equipa dele. Portanto, depois fazemos gravar, ou então também temos sempre depois de estar gravado, eu vou gravar agora, e volto a abrir, aqui ao vir ao botão gravar, tenho sempre a opção de repor as definições e isto volta-me para a configuração que tinha anteriormente.
E ao repor as definições, é o mesmo, eu defino para quem é que vou repor as definições. Cancelar. Voltando aqui às camas inativas, se eu clicar com o botão direito do rato sobre uma cama, eu tenho algumas opções. Esconder as camas inativas, ele vai ter o mesmo comportamento que esta checkbox, ou inativar esta cama. Quem é que tem permissões para isto? Isto é dado por perfil. Podem ter todos os enfermeiros ou não, depende do que é pedido pelo cliente. Então agora vamos passar à configuração e vamos configurar áreas, salas e camas de internamento. Ok? Portanto, eu vou aqui, vou mudar de modo e vou à configuração. Portanto, como nós vimos no mapa de internamento, eu defino primeiro qual é a organização em que estou a trabalhar e, portanto, aqui vou dizer onde é que vou configurar. Na Medicine Man, pode ser, e é dentro da estrutura orgânica. Antes de abrir a estrutura orgânica, deixem só dizer-vos que aqui, ao selecionar a unidade orgânica, eu tenho também algumas coisas que posso definir para o internamento, nomeadamente no separador diversos. Eu tenho aqui esta checkbox que me diz que se permite alterar ou fechar agudizações por utilizadores diferentes do autor. Ou seja, as agudizações estão dentro do processo de internamento, podem ser registadas e se eu não tiver esta permissão, já sei que só a pessoa que iniciou esse período de agudização é que a pode ir fechar. E depois aqui no separador de internamento temos algumas coisas que podem ser definidas, isto tem mais a ver com o que cai para a segurança social, apoios, etc. Depois na estrutura orgânica. Tenho então a minha lista de unidades orgânicas, eu vou dizer em qual é aquela em que eu quero definir uma nova área de internamento, pode ser a medicina A. Estando selecionada, vou ao separador internamento e fazemos adicionar. Se repararem, quando aparece esta caixa, ela vem selecionada por defeito de sala de internamento. Porquê? Porque já existem áreas configuradas. Se não existisse nenhuma área configurada, ele selecionava esta por defeito, porque tinha que ser primeiro criada uma área antes de ser criada uma sala de internamento. Aqui vamos gravar uma nova área. Podemos lhe dar o nome de cardiologia. A descrição vai alterar conforme o que está aqui. Depois podemos definir qual é o tipo de área, isto não é obrigatório. Estas opções que aqui estão são definidas numa tabela. E para criar a área não precisamos de dizer mais nada, só o seu nome, está criado. Agora ao adicionar, agora sim, faz sentido que seja uma sala de internamento. Eu posso lhe dar o nome, posso definir também qual é o tipo de sala e o número. O número é obrigatório. A partir da versão 8.7, acho eu, passou a ser obrigatório definir o número. Antes eu podia fechar sem que tivesse atribuído o número à sala, agora eu não posso. Portanto, tenho sempre que pôr um número. Ok. E depois ele vai me dizer então que já tenho criado uma área, já tenho criado uma sala, a seguir vou criar uma cama. Posso dizer qual é o tipo, e isto é obrigatório, tenho que definir. Isto porque depois vai influenciar a procura de camas, porque quando eu interno um novo utente, posso dizer se quer que seja numa cama, num cadeirão. Ato clínico para a diária, não sendo obrigatório, ou seja, os campos obrigatórios quando criamos uma cama é definir o número e o tipo. Também posso inativá-lo através da configuração, ou seja, os enfermeiros têm a possibilidade, se tiverem permissões de perfil para ativar e desativar camas no mapa de internamento, o gestor de sistemas também tem a possibilidade de ativar ou desativar camas através da configuração. Portanto, isto é o que nós temos obrigatório para criar uma cama, mas há aqui ainda um conceito importante que é o dado clínico para a diária. Isto porque, quando eu inicio um novo internamento, e é o que vamos ver a seguir, eu tenho a possibilidade de dizer se vai ser faturado este ato ou não naquele episódio de internamento. E, portanto, para que essa opção apareça disponível, ou seja, para que eu possa indicar que vão ser faturados atos associados a uma cama, eles têm que estar configurados aqui. Se eles não tiver definido nenhum ato, o que vai acontecer é que essa opção vai ter sempre disable, porque se não está configurada eu não a posso selecionar.
Vamos esperar que abra a janela, já está. E, portanto, eu vou adicionar o ato de tratamentos médicos. Ok, gravamos e está criado. Agora, depois era repetirmos isto para tudo, para as camas, salas, etc., que fossem necessárias, e áreas também. Vou sair da configuração, portanto, agora é assim, vou aqui à raiz, só para fazer F5, porque quando mexemos na configuração pode não ler logo. E agora vou voltar a entrar no internamento. Vou procurar aqui a área que nós criámos e já cá está. Portanto, nós criámos dentro da unidade orgânica a área cardiologia e com uma sala comum e uma cama. Vamos voltar à outra, só porque tem mais informação. Ok. Aqui temos uma disposição gráfica do que é que se passa no nosso internamento, nas nossas áreas de internamento. Mas se quisermos ver isto listado e não tivermos que andar a saltitar aqui da área, eu posso sempre ir à visão geral. Olha, na visão geral tenho novamente os filtros, ou seja, eu vou dizer qual organização em que quero trabalhar. Vamos manter esta. E tenho aqui as áreas, todas as áreas que compõem esta organização. Ou seja, aqui está a unidade orgânica e aqui está o nome da área. Portanto, se voltarmos aqui, esta era a unidade orgânica onde estávamos a trabalhar, a medicina A, e que tem estas áreas de internamento, 4. Ao selecionar uma, eu sei que o filtro de camas e a pesquisa vai estar a trabalhar sobre esta área que eu tenho aqui selecionada. O que é que isto nos diz sobre cada uma delas? Tem o número de camas, tem as camas que estão vagas, ao passar o rato eu depois tenho sempre uma tooltip com mais informação, ou seja, sobre cada uma delas. Tem as camas vagas, os utentes que estão em espera, que lhes seja atribuída uma cama, e as camas reservadas. Aqui tem esta bola de estado que muda de cor, porquê? Ele está verde quando eu tenho mais camas vagas do que utentes em espera. Depois está a laranja quando eu tenho o mesmo número de vagas que utentes em espera. E está a vermelho quando eu tenho mais utentes em espera do que camas vagas. Cá em baixo temos então toda a informação do que é que se passa nas camas, da área que nós selecionamos, só que em vez de vermos a informação graficamente, vemos a informação então listada. Vou voltar ao mapa de internamento. Nos utentes internados, nós temos também uma listagem de utentes. Não vou clicar porque está a dar um erro a abrir esta área. Ok. Desculpa. Pronto. Aqui, tanto no mapa de internamento, nós estamos na visão geral, eu voltei ao mapa de internamento, mas isto é porque é o meu hábito de trabalhar, ou seja, eu volto sempre ao mapa de internamento, mas nós podemos iniciar um novo internamento através da visão geral ou de outra área. E vamos iniciar um novo internamento. Estando no mapa, há uma forma de o fazer mais simples, que era fazer um duplo clique sobre uma cama vaga. O que é que acontece? Isto vai saltar um passo e, portanto, eu vou iniciar o novo internamento aqui para vermos o assistente de novo internamento completo. Aqui no primeiro passo do assistente eu tenho que escolher então qual é o utente que vou internar. Vou internar a Francisca. Depois aqui em baixo tenho a possibilidade de ver quais são os internamentos anteriores que este utente teve e consultar a informação. A informação é sempre a data de início e a data de fim. Neste caso só tem um, se tivessem mais teriam mais listados. Okay. Se por algum motivo eu vir que os dados estão errados, posso sempre editar. O que é que isto faz? Vai-me abrir a janela administrativa do utente e eu posso editar os dados. Ou seja, está aqui, tenho aqui toda a informação administrativa do utente e o que for preciso podemos editar. O resumo está vazio. Fechar, não precisa de editar nada e fazemos o seguinte. Ok, selecionado o utente, passamos então para a caracterização do internamento. Aqui, ele por defeito já me selecionou a organização em que eu estava a trabalhar, mas tenho que definir qual é a unidade orgânica. Portanto, vamos trabalhar nesta. Pode definir qual é a sua proveniência. A proveniência, as opções aqui listadas são configuradas numa tabela. E depois isto é novo, aqui no 8.9, que é a cirurgia associada. Ou seja, quando eu inicio um novo internamento, posso dizer que este internamento está a ser
realizado no âmbito de uma cirurgia que está programada para o utente. Se as cirurgias já estão programadas e agendadas, elas vão aparecer aqui listadas e eu posso então associar uma cirurgia ao episódio de internamento. Para além disso, depois tem a data de início, a data prevista da alta. Porque é que ele preencheu automaticamente? Porque ele está a ir buscar os dados que já estavam determinados para a cirurgia. Ou seja, a cirurgia, quando eu fiz a proposta cirúrgica, disse que tinha um período de internamento de 5 dias, então ele vai buscar essa informação. Também foi buscar o médico responsável, porque é o médico que está determinado como o cirurgião, e também iria buscar a especialidade, neste caso não foi porque não está configurada. Pessoas de contacto, o que é isto? E isto aqui vai permitir depois integrar com o Legados. Ou seja, quando o Legados funcionar e conseguirmos ter as aplicações para os utentes e para os profissionais de saúde, eu posso vir aqui dizer quem é a pessoa de contacto. Neste caso, vou-lhe chamar Maria Saudável. Qual é o parentesco? Pôr um número de telefone. E dizer se vai receber mensagens ou não. Enquanto o Legados não funciona, esta informação também é sempre relevante porque fica no processo de internamento do utente e temos então, dentro do processo do utente, esta indicação de quem é a pessoa que deve ser contactada. E vamos gravar. Em todos os passos do assistente de novo internamento, temos aqui a opção de emitir a folha de admissão do internamento. Eu vou tirar só para não me abrir, isto só me permitia dizer que no final vai ser impressa a folha com o que nós estamos a caracterizar. Ok, aqui podemos fazer o seguinte. Aqui vamos então ao passo de atribuir a cama. Eu vou definir qual é a área de internamento e isso é obrigatório. E depois, tendo a opção não atribuir cama, o que vai acontecer é que os utentes passam para aqui. Se quiser atribuir uma cama no momento em que estão a internar o utente, tem que selecionar a opção atribuir cama. É este passo que, se nós começarmos o internamento através de um duplo clique numa cama vaga, que não vai ser necessário, ou seja, não precisa atribuir cama, porque ao fazer o duplo clique naquela cama, estou a indicar que o internamento vai ficar localizado ali. Depois, ao pesquisar, eu posso definir, pesquisar por sala, pelo tipo de cama e pesquisamos. Não resolveu. Não devolveu resultados. Agora sim. Porquê que não devolveu resultados? Porque eu tenho aqui a opção ver apenas camas vagas. Ou seja, se eu voltasse aqui, fizer cama, ele não me devolve resultados nenhuns porque a cama está inativa. Está bem? Estamos na sala feminina e é esta cama. Se por acaso trocar, ele diz-me então qual é o estado da cama e quais são as que estão disponíveis. Eu vou selecionar uma disponível. E passamos para o último passo, que é a recolha de informação financeira. O que é preciso fazer aqui? Temos que indicar qual vai ser a regra de faturação do internamento. Se por algum motivo virmos que não é este plano que queremos selecionar, é o outro e ele não está configurado, não preciso voltar ao início do assistente para editar a ficha administrativa do utente, tenho sempre essa opção aqui. E depois temos aqui a indicação, então, de que é aqui que vamos dizer o que é que queremos faturar. Ou seja, se queremos faturar o ato diário associado à cama do utente, esta opção não estaria disponível, como vos disse, se não parametrizarmos nenhum ato para esta cama. Portanto, eu vou dizer que sim. Ou seja, quando eu o seleciono, estou a dizer que sim, a partir de agora, este utente foi internado e eu quero que os atos que estão associados à cama caiam para a faturação. Se eu não selecionasse, estando, mesmo que a cama tenha um ato associado, ele não vai cair para a faturação. E depois ainda posso utilizar um plano de faturação. O que é isso? Estes planos normalmente já estão configurados, são planos simples, em que eu já sei que quando inicio um novo internamento, há certos atos que têm que ser sempre faturados. Então, esse plano está pré-definido e eu chego aqui e seleciono e depois vejo aqui em baixo, então, qual é a informação que vai cair para a faturação. Aqui temos o ciclo, ou seja, ele é faturado diariamente, porque
Portanto, é o ciclo de um dia na unidade. Fatura ao primeiro dia, aqui eu podia indicar se este dado começa a ser faturado logo no primeiro dia de internamento ou não, e depois ainda temos a indicação se pausa para a agudização ou não. O que é isto? Quando é iniciado um período de agudização do utente, eu posso dizer que durante aquele período determinado ato não vai ser faturado. Se por acaso percebermos que nenhum dos planos de faturação é o mais indicado para, para este internamento, eu posso sempre vir definir um novo, ou seja, não preciso de pedir para ele ser configurado. Eu tenho aqui a opção de vir cá e definir um novo plano ou adicionar atos ao plano que eu tinha previamente selecionado. Aqui não vamos fazer, mas deixa estar este. Ok. Terminar. Aí, que ele abriu uma caixinha que não vos mostrou. Quando eu termino, ele pergunta se eu desejo fazer a admissão da cirurgia associada a este internamento. Isto porquê? Porque associámos uma cirurgia no primeiro passo. E eu vou dizer que sim. E agora ele vai-me abrir então a janela de admissão na cirurgia. Sim. Não. Este passo não aconteceria se não tivéssemos associado uma cirurgia, ou seja, ele está a ler com a informação que tínhamos anterior. Pronto. Temos o utente internado. Até aqui, alguma questão? Não, Sara, está perfeito. Ok. Pronto. Para quem conhecia o internamento anterior, haviam aqui algumas opções que estavam disponíveis. Isto foi retirado porquê? Porque elas faziam com que acontecessem algumas perdas de contexto. Ou seja, eu tinha aqui um utente selecionado, tinha algumas operações disponíveis e depois o que eu estava a fazer acabava por ir por outro utente. De forma a colmatar e a não existirem mais essas perdas de contexto, agora eu tenho sempre que abrir o processo do utente em que vou trabalhar para trabalhar sobre ele. E, portanto, eu posso abrir o processo de duas formas, fazendo um duplo clique sobre o utente que eu quero abrir o processo ou selecionando e abrir o processo de internamento. Vou fazer um duplo clique. Okay. E agora sim eu abro o seu processo de internamento. Ou seja, uma das coisas que mudou para aqui para dentro foi também a prescrição interna e, portanto, significa que se eu tiver um perfil do utilizador que é médico, ele vai-me abrir o processo por defeito na terapêutica, que é onde eu posso fazer a prescrição, mas isso não significa que todos os utilizadores tenham acesso à terapêutica. Ou seja, mais uma vez, isto é parametrizado por perfil do utilizador e, portanto, um perfil de enfermeiro não terá acesso à prescrição interna, tem acesso sim aqui às prescrições, onde pode ver as listagens de prescrições que estão feitas para o utente, mas não pode prescrever. Depois, antes, o diário de internamento era composto por estava dividido em dois processos e na versão 8.9 isso foi simplificado. Ou seja, agora temos tudo que antes estava aqui em dois processos no mesmo. O que estava no outro de fora, que eram as características, passaram a estar aqui. O que é isto? Nas características eu tenho então a informação que nós iniciámos. Quando iniciámos o internamento, definimos algumas características e, portanto, essa informação está toda aqui e pode ser alterada, retificada ao longo do internamento. Deixem-me só dizer também que temos aqui a opção de cancelar internamento. Imaginem, esta utente que foi acabada de internar, eu podia cancelar o seu internamento. A partir do momento em que caem atos para faturação, o internamento já não pode ser cancelado. Aqui temos então os dados gerais, ou seja, se eu editar, podia dizer qual é o motivo do internamento. Isto é um campo de texto livre, como podem ver. E, portanto, eu vou dizer que o motivo é uma cirurgia. Quais são os objetivos do internamento e depois as observações. Aqui temos então o que definimos ao início, qual era o tipo de internamento, a proveniência, a unidade orgânica, a especialidade que não definimos e o médico responsável. Vou guardar a informação.
No separador cirurgia temos então a indicação de qual é a cirurgia que está associada ao internamento, pode sempre consultar aqui. Estes campinhos aqui de baixo são comuns ao longo destes separadores todos. Nas pessoas de contacto foi aquelas que nós definimos anteriormente, também estão disponíveis aqui. Não vos disse na altura, vou dizer agora que quando nós colocamos pessoas de contacto no primeiro passo do assistente de internamento, estes dados também vão ficar gravados na ficha administrativa do utente. Ou seja, da próxima vez que eu iniciar um novo internamento, eu já tenho lá estes dados registados, não preciso voltar a fazer o registro. Em carta de enfermagem, aqui isto é de texto livre, é para o enfermeiro que pode usar, se eu bem entender, só tenho que dizer qual é o enfermeiro e o médico assistente. Serviço social é quando o utente está referenciado para serviço social, eu vou escrever aqui a informação. Apoio espiritual é se por algum motivo o utente tiver visitas para apoio deste género, é registado aqui. E ainda tem a indicação das localizações do internamento. Ou seja, se por acaso for feita uma transferência, o utente trocar de cama, etc., eu consigo ver o que é que aconteceu no episódio de internamento deste utente. Depois aqui temos os diagnósticos de internamento e aqui eu vou dizer qual foi o diagnóstico que levou a este internamento. O que é que acontece? Aqui ainda está vazio, posso adicionar. E, portanto, o que ele me vai buscar é a lista de problemas que já estão definidos no processo clínico do utente. Mas se por acaso não for nenhum destes que eu quero associar, eu posso sempre adicionar um novo. Vou pôr a cefaleia. Ok. Ele está a dizer que esta patologia permite usar portarias. Eu vou dizer que não quero. Ok, vamos gravar. Aqui não vou querer abrir um episódio, porque eu quero associar ao internamento. Continuar. Ok. A partir de agora, este problema que nós associamos ao utente também vai ficar na sua lista de problemas no processo clínico. Não é só no internamento. Vou fechar e fechar aqui. Isto é o diagnóstico na admissão. Depois posso caracterizar qual é o diagnóstico na alta. Isto porque vai ter influência quando dermos alta ao utente. Ele vai ler toda esta informação e, portanto, aqui vou pôr o mesmo. Isto pode ser sempre editado. Até aqui são partes burocráticas, por assim dizer, é a caracterização do internamento. Agora vou voltar ao mapa de internamento para vos mostrar outra coisa, que é... Eu posso transferir um utente dentro do seu processo de internamento, mas também posso, se for dentro da mesma área, fazer isto, arrastá-lo para a cama em que quer que ele fique. E o M1 vai ler esta informação e na parte onde vimos os locais onde o utente esteve internado, esta informação agora vai constar, ou seja, vai ter o internamento nesta cama e também o internamento nesta. Isto aplica-se também aos utentes sem cama, ou seja, posso-lhes atribuir uma cama arrastando para a cama em que eu quero internar. Vou voltar ao processo. Vou abrir o processo, agora vou abrir através da seleção e voltar aqui ao processo de internamento. O que nós fizemos aqui, que foi transferir o utente, vai então ficar refletido aqui nas características, nas localizações do internamento. Cá está. Também temos sempre outra opção, que é abrir o processo e transferir. O que é que ele nos vai fazer aqui? Quando transferimos um utente, temos que dar praticamente as mesmas indicações de quando escolhemos uma cama ao iniciar um novo internamento. Ou seja, vou dizer qual é a unidade orgânica em que quer transferir. Aqui está uma diferença, que é, quando nós estamos dentro de uma área de internamento e arrastamos o utente, eu sei que aquela transferência só pode ser feita dentro da mesma área. Aqui não, eu posso fazer transferências para outras áreas e inclusive para outras unidades orgânicas. Vou selecionar esta mesma. Se quiser definir uma área de internamento específica, basta selecionar e dizer é para esta área de internamento que eu quero. Se eu não selecionasse, o que ia acontecer é que ele, ao pesquisar, ia mostrar todas as camas vagas desta unidade orgânica.
Tendo em conta que esta unidade orgânica tem várias áreas de internamento, se calhar vamos filtrar um bocadinho mais. Ok? E pesquisar. Portanto, temos aqui uma cama vaga. Esta foi a cama que nós criámos, na área de internamento que nós criámos, portanto é só uma. E eu faço transferir o tempo. E, portanto, se eu voltar ao mapa de internamento, já não tenho cá a Francisca, tenho que mudar de área na cardiologia e ela já cá está. Agora, vamos voltar à cirurgia. Vou selecionar este utente e abrir o processo só porque eu penso que ele tem mais informação, que é para prosseguirmos. Já vimos aqui as características, já vimos os diagnósticos, o plano de cuidados. Eu vou clicar, mas só para vos mostrar que... Olha, não temos... Tem. Este plano é individual, ou seja, mas depois nós conseguimos trabalhar aqui e quando formos a este plano é que vamos trabalhar no plano de cuidados. Ele é muito similar ao de enfermagem, eu penso que vocês já viram o de enfermagem, tem aqui algumas características específicas de internamento, mas depois vamos ver aqui no plano geral de cuidados, portanto eu vou passar. Só para terem então a indicação de que eu tenho duas formas de aceder ao que tenho para fazer a este utente. No plano geral de cuidados, em que vejo, para além deste utente, tudo o que tenho para os utentes daquela área de internamento, ou então, se abrir o processo de internamento, sei que estou a trabalhar no plano de cuidados específico do utente. Na terapêutica, é então aquele item onde nós entramos por defeito porque temos um utilizador que é médico e é aqui que vai ser feita a prescrição interna. Neste momento o utente ainda não tem prescrição e se nós clicarmos aqui no inserir registro vai-nos abrir a janela de prescrição interna. O que é que nós temos nesta janela? Podemos prescrever medicamentos, perfusões, dietas, protocolos, etc. Vamos ver todos ao pormenor. Medicamentos, eu vou pesquisar qual é o medicamento que eu quero prescrever, só para vos dizer que os medicamentos, imaginem, quando pesquisam por um medicamento específico, ele pode não aparecer. Isto porquê? Porque existe uma tabela que me permite definir quais são os medicamentos que estão disponíveis para prescrição interna. E se aquele medicamento não está disponível, eu não tenho permissão para o prescrever. E, portanto, ele não me vai aparecer na pesquisa. Ok? Ao pesquisar, ele abre, adicionar a prescrição. Esta janela, ao pesquisar aqui, a janela de caracterização aparece-me vazia, mas isto pode já aparecer com alguma informação desde que eu tenha o medicamento previamente configurado. Aqui neste momento ainda vamos fazer uma prescrição como se não tivesse nada configurado, a seguir vamos configurar o medicamento e ver então como é que isto se influencia tudo. Para já, aqui tenho uma lista das vias de administrações disponíveis, eu vou pesquisar via oral. Vou definir qual é a dosagem, qual é a unidade e qual é a frequência. Pode ser 12 em 12 horas, posso escrever prescrições e ainda posso indicar esta prescrição como urgente. Ao assinalar uma prescrição como urgente, ela vai ficar assinalada como tal em todo o processo do utente, ou seja, quando eu for ao plano de cuidados vejo que é uma prescrição urgente e inclusive quando o circuito do medicamento está ativo, nos estoques e farmácias surge essa indicação de que se trata de uma prescrição urgente. Aqui, ou seja, esta janela está simplificada e eu consigo logo continuar com a prescrição. Mas eu ainda posso expandi-la e tenho mais opções. Ou seja, eu tinha ali uma opção de frequência, deixou de estar e passou a estar aqui. Porquê? O que está definido por defeito, quando temos a janela pequena, é que estamos a prescrever por horas pré-definidas. E isto vai nos ler a informação que temos gravada na tabela. Mas eu posso dizer, não quero nenhuma destas opções, e afinal é uma toma única, ou então quero que seja de X em X dias, ou ainda tenho a possibilidade de caracterizar com outra frequência. Vamos manter aqui esta que selecionamos, mas para além disto, esta prescrição ainda posso dizer que, ok, esta prescrição vai ser realizada de 12 em 12 horas, mas também pode ser realizada em SOS, para além
para além desta administração, pode ser administrada em SOS, um número máximo de 3 vezes por dia, imaginem, com um tempo mínimo entre horas de 4 horas, e quais são as condições de uso. Portanto, eu tento agitar. Aqui tem que sempre que é obrigatório definir quais são as condições de uso para uma prescrição SOS, para o enfermeiro saber quando é que lhe pode administrar ou não esta medicação. O que é que vai acontecer? Como eu tenho aqui definido, selecionado, e como também tenho selecionado em SOS, isto vai ter 2 momentos, ou seja, vai ser adicionada uma prescrição normal e ainda uma prescrição SOS. Depois ainda posso definir o início, a partir de quando, e a duração. Por defeito, vem sem fim definido, mas posso dizer não. Afinal, isto só vai acontecer durante 10 dias. Ok? E prescrevemos. Portanto, a prescrição passa a estar aqui. Temos então a sua caracterização. Neste momento ainda não está prescrita, ou seja, ela só está aqui listada e eu posso continuar a selecionar mais coisas para prescrever e só no fim, quando tivesse aqui várias listadas, é que terminada. Eu para já vou emitir a prescrição. E lá está, como vos disse, passou então aqui, esta é a prescrição normal, que está pré-definida de 12 em 12 horas, e depois temos aqui a prescrição SOS. Se eu agora for ao plano de cuidados do utente, já tenho aqui a indicação, está aqui prevista uma administração e depois, deste lado, qual é o que está previsto para SOS. Vamos configurar agora um medicamento. Então, vamos ao módulo de configuração. Nas tabelas, vamos procurar a tabela produto. Penso que é esta, mas não tenho a certeza. Só dizer-vos uma coisa também, para quem já conhece o M1, esta tabela, que é a de produtos, ou seja, onde nós configuramos os produtos, também está disponível no módulo de stocks. Ou seja, o farmacêutico, quando quer caracterizar algum produto, não precisa de o fazer diretamente na configuração. Tem sempre a possibilidade de o fazer no seu fluxo normal de trabalho, no módulo onde costuma trabalhar. Portanto, aqui nós vamos escolher qual é o medicamento que vamos parametrizar. Aviso já que esta tabela às vezes costuma dar alguns erros, por ser uma base de dados de qualidade. Se acontecer, desculpem. Portanto, selecionamos um medicamento, pode ser logo este, e depois temos que trabalhar aqui em baixo. Aonde? Aqui no separador medicamento, tenho aqui algumas indicações. Ou seja, eu vou-lhes definir quais são as vias de... Desculpem que eu estou só a apontar o código do medicamento para depois conseguirmos ir lá. Ok, portanto, agora sim, eu vou dentro da ficha do produto ao separador medicamento. E, portanto, eu vou definir quais são as vias de administração admissíveis. E, ou seja, na janela de caracterização, aí sim, em vez de ver todas as vias de administração que estão parametrizadas, eu vou ver só as que estão definidas para este produto. Já tenho aqui algumas e vamos editar esta. Portanto, é a via oral. Qual é a unidade? Eu vou dizer que é miligramas. A frequência também está definida. E o fator de conversão. Eu não vou preencher, quero-vos só dizer que o fator de conversão serve para quando o circuito do medicamento está ativo, o farmacêutico ter, através deste fator de conversão, consegue fazer a tradução, por assim dizer, ou seja, ele sabe que a dosagem que o médico prescreveu corresponde a X medicamentos, tipo a 1 ou 1,5, etc. Se eu definir esta via
de administração como preferencial, o que vai acontecer é que quando eu prescrever este medicamento, já me vem por defeito selecionada esta via de administração. E com a frequência definida, com a unidade definida e também com as dosagens que nós definimos aqui. Portanto, eu vou gravar e ao ter esta via de administração selecionada na dosagem, eu vou definir que aqui a de 600 é que é a preferencial. Se repararem, se eu agora escolher esta, a dosagem muda e aqui também muda. Isto porquê? Quando nós caracterizamos a prescrição de um produto, todos os campos mudam a seguir, tendo em conta a via de administração. Ou seja, as parametrizações que nós estamos a fazer aqui, da unidade, da frequência, etc., são para este produto, mas variam consoante a via de administração definida. Então vamos voltar lá. Aqui ao internamento. Vou só sincronizar as tabelas e apagar para ter a certeza que as configurações que nós fizemos vão ficar vistas, vão ser lidas e, portanto, vamos abrir novamente o processo de internamento do utente. Por defeito estamos na terapêutica e, ok, vamos voltar a iniciar a janela. Vamos pesquisar o medicamento que tivemos a configurar. Vamos selecioná-lo, adicionar à prescrição e agora sim. Ou seja, ele vem com a via de administração que nós definimos como preferencial previamente preenchida e a dosagem que está definida, assim como a unidade e a frequência para essa via de administração. Porque se eu trocar, os campos já vão mudar. Okay? Portanto, era o que eu estava a dizer. Nós configuramos a via de administração dentro da ficha do produto e depois os campos mudam consoante a via de administração selecionada. Vamos prescrever. Ele fica aqui na listagem e vamos emitir a prescrição. Ok, já temos mais uma. Portanto, eu agora estou a fazer passinho a passinho, mas isto podia ser feito tudo dentro da mesma janela. É só porque, como vamos prescrever várias coisas diferentes, para se ficar distinguido. Ou seja, até agora prescrevemos medicamentos, estes não estavam configurados, este estava configurado, este não. E, portanto, fomos buscar todos os dados que estavam previamente determinados para o produto. Aqui nós temos sempre este botão presente, ou seja, eu cliquei sempre no botão inserir registro dentro da terapêutica, mas se eu fizer registrar prescrever, também tenho a opção de fazer uma prescrição interna de medicamentos. E isto vai-me abrir... Oi? Acho que selecionei algum sítio. Bom, vai-me abrir a janela... Não, está correto. Vai-me abrir a janela reduzida da terapêutica e depois, através daqui. Isto porque, se estivermos a trabalhar no outro item do processo de internamento, eu não preciso andar a saltitar de... Vou fechar só para vos mostrar. Ou seja, se eu estivesse a trabalhar, por exemplo, no plano de cuidados, e se queria fazer uma prescrição, não precisava de andar aqui a saltitar, porque tinha sempre aqui este botão disponível. Vamos então para as perfusões. A perfusão é específico do internamento, ou seja, vai ser prescrito é para prescrição interna e significa que eu estou a prescrever algo que vai ser administrado por via intravenosa ao utente. O que é que acontece? Eu tenho aqui já algumas definidas e eu posso selecionar estas ou então não, adicionar uma nova prescrição de uma perfusão e a janela aparece-me vazia. Se eu selecionar uma das que já está aqui configurada, faço adicionar à prescrição. Ele aqui está-me a dizer, atenção, que há uma interação com o medicamento em uso. O M1 é muito interativo nisto, ou seja, ele vai-nos sempre avisando por causa de interações entre medicamentos, alergias de utentes
etc. Mas a decisão final é sempre do prescritor. Ou seja, o M1 avisa, mas eu, enquanto médico, sei o que é que estou a fazer e digo, não, eu sei que cai essa interação, mas os benefícios clínicos são mais do que os malefícios. E, portanto, se eu seleciono uma das que já existe, o que vai acontecer é que a janela já vem previamente, já vem com a informação que está registada para aquela perfusão. O que é que nós temos aqui? Temos quais são os produtos que vão ser administrados, depois aqui temos que definir qual é o solvente. Os solventes, se repararem, só me aparecem 3, porque são os que estão definidos como tal, ou seja, isto depende do que é que está parametrizado ou não. Vou escolher então o solvente. Ok, ele vai-me dizer, atenção, eu já prescrevi alprazolam para o utente, não faz mal, vou prescrever novamente. O volume total da preparação, ele está-me a ler então qual é o volume dos medicamentos que eu compus. Se repararem, este campo não é editável. Porquê? Porque ele está-me a ler a informação que está configurada para o produto. Ou seja, o produto, na sua ficha, tem indicação de qual é que é o volume pelo qual é composto e ele depois calcula-me o total do volume com base no que está configurado em cada produto. Aqui a via de administração é intravenosa. Vou decidir qual é o volume a administrar, o ritmo hora e durante 4 horas. Se eu alterar aqui o volume, isto depois é calcula novamente as horas com base no ritmo e o volume. O mesmo aqui para o ritmo. Se eu alterar o ritmo, ele também vai fazer um novo cálculo. Tenho a opção de registar observações e ainda posso caracterizar ou não a prescrição como urgente. Aqui em baixo temos mais opções do que quando estamos a prescrever medicamentos. Porquê? Se eu tiver permissões para isso, eu posso logo, no momento em que estou a caracterizar uma perfusão, também gravá-la. Ou então posso só gravar. Por isso é que então temos as opções de gravar e vou estar só a gravar o que está nesta janela. Se eu prescrever, vou simplesmente prescrever. Se eu gravar e prescrever, vou fazer as duas coisas em simultâneo. Ou seja, vou adicionar esta prescrição e vou gravar a perfusão para que ela depois passe a ficar aqui listada. Eu vou fazer gravar e prescrever. Quando nós gravamos, temos que dizer o que é que estamos a gravar. E, portanto, eu posso dizer se esta perfusão é institucional e, se for institucional, todas as pessoas que prescrevem perfusões na instituição vão conseguir vê-la, ou então não, se ela é uma perfusão pessoal. Neste caso, como eu adicionei uma perfusão que já aqui estava e a editei, ele ainda me pergunta o que é que eu quero fazer. Se quer gravar como uma nova ou se vou gravar a perfusão sobre a existente. Ou seja, se o que eu fiz foi pegar numa que existia e alterei um bocadinho para compor uma nova, ou então não, reparei que havia erros naquela que estava gravada e o que eu vou é substituir uma pela outra. Eu vou gravar sobre a que já está gravada, ok? E ao gravar, ok, e vamos emitir a prescrição. Se repararem, aqui eu tenho sempre a indicação de que se trata de uma perfusão. Ela é distinta das outras prescrições porque tem ali o íconezinho. Para além disso, tem os ícones dos alertas, que foram aqueles pequenos alertas que vamos sendo disputados ao longo da prescrição e, portanto, ok, eu decidi prescrever, mas essa indicação fica sempre gravada na prescrição. Vamos prosseguir com a prescrição. Para além de medicamentos, perfusões, ainda posso prescrever dietas. Esta dieta vai indicar qual é o tipo de alimentação que pode ser administrada ao utente e a dieta que nós prescrevemos aqui no módulo de internamento depois tem influência no módulo de nutrição, onde são preparadas as refeições, etc. Eu vou adicionar à prescrição. Gravar. Podia ter ali escrito ou não alguma indicação e a dieta ficou gravada. E ainda temos os protocolos. Os protocolos, o que é isto? Imaginem, quando o utente apresenta febre ou é diabético, eu posso ter protocolos definidos. Esses protocolos dizem que
quais são os medicamentos que é suposto prescrever e, portanto, já estarão configurados. Se eu quiser prescrever um protocolo, chego aqui, seleciono e faço adicionar à prescrição. Se eu vir, não, eu sei que esse protocolo tem definido prescrever esses 2 medicamentos, mas eu hoje só quero prescrever um. Ok? Eu posso só selecionar aquele que eu quero prescrever. Agora vou selecionar novamente e fazemos adicionar à prescrição. Portanto, ele está-me a dar um aviso porque realmente já foi prescrito um medicamento, ok, também já foi prescrito outro, ok. E adicionamos à prescrição sem ser preciso caracterizar nada, porque ele parte do princípio que nós estamos a prescrever com base no que já está, ali pré-definido. Como é que se grava um protocolo? A partir do momento em que eu tenho a informação aqui, listada, eu posso clicar em gravar protocolo. Isto acontece quando estamos a prescrever medicamentos que ainda não existem aqui, ou perfusões, etc. Pode sempre ser gravado como um protocolo. Quando eu gravo um protocolo, eu vou dizer se eu quero gravar como um novo protocolo. Eu vou dizer que sim. E este vai se chamar diabéticos. Se bem que não está ali nenhum. Ok, e qual é o tipo de protocolo? Aqui o tipo coincide com as perfusões, se são pessoais ou institucionais. O institucional vai ser apresentado a todos os prescritores da instituição, o pessoal fica listado só para mim. Eu também posso dizer se quer gravar ou não sobre o protocolo previamente criado, se o vou estar a substituir e se o quero substituir, depois indica aqui então qual é. Neste caso vamos gravar um novo e faço gravar. O que acontece é que os medicamentos estão ali listados. No caso dos protocolos, eles estão separados entre institucionais e pessoais. Aqui, ao selecionar uma das prescrições que aqui está, eu posso sempre editar, ok? Eu vou ver o que é que lá está pré-definido, mas posso dizer que afinal, não, este quer gravar com outra frequência e vai ser aqui. Ou então posso remover o item, ou seja, porque a partir do momento em que eles estão listados aqui não significa que já estejam prescritos, esta é só a janela de edição da prescrição, por assim dizer, a partir do momento em que emitimos a prescrição é que ela vai passar a estar listada. Okay. Mas ainda assim, posso sempre suspender uma medicação que já está prescrita ou duplicar, emitir uma receita externa ou consultar a monografia.